Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos explorar um pouquinho o conceito de proporcionalidade, né? A ideia da proporcionalidade, que é uma ideia muito importante, não só na matemática, mas em muitas ciências, né? Porque em vários momentos a gente se depara com grandezas que são proporcionais, seja diretamente ou inversamente proporcionais. E vamos ver também, né, como resolver os problemas que envolvem proporcionalidade usando regras de três, né? E a gente vai ver os dois casos, quando a gente tem regras de três simples, que envolvem duas grandezas apenas, e composta, que envolve mais de duas grandezas, certo? Então, primeiro, o que é a ideia de proporcionalidade, né? A gente diz que duas grandezas são proporcionais quando elas, por exemplo, diretamente proporcionais, quando ambas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Por exemplo, o preço de um certo combustível é, sei lá, 3,50 o litro. Se eu comprar 10 litros, o preço vai ser multiplicado por 10. Se eu comprar 50 litros, o preço vai ser multiplicado por 50. Então, elas aumentam, né, a quantidade de litros e o valor que eu vou pagar aumentam na mesma proporção, certo? Então, aí eu tenho um exemplo de duas grandezas que são diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, acontece a variação inversa, quer dizer, se uma aumentar, a outra vai diminuir, mas mantendo a mesma proporção. Então, por exemplo, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto na viagem. Se eu aumentar a velocidade, pensando numa viagem de mesma distância, se eu aumentar a velocidade, o tempo gasto vai ser menor. Quer dizer, se eu dobrar a velocidade, o tempo gasto se reduz pela metade. Se eu triplicar a velocidade, o tempo gasto se reduz a 1/3, eu divido por 3. Então, assim, quando eu tenho esse tipo de grandeza, né, em que uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção, a gente tem o que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais, né? E quando a gente vai lidar com esse tipo de pares de grandezas, né, diretamente ou inversamente proporcionais, a gente pode usar o que a gente chama de regra de três para resolver esses problemas. Então eu trouxe aqui alguns problemas para a gente resolver usando regra de três, né, lembrar os cálculos de regra de três simples e compostas e prestar atenção ao identificar esse tipo de grandeza, o tipo de proporcionalidade que tem. Tomem cuidado que nem sempre, né, a gente vai estar diante de grandezas que são proporcionais, a gente precisa saber reconhecer. Por exemplo, se um problema falar, sei lá, da idade e da altura de uma pessoa, lógico que aí não se trata de grandezas proporcionais, né? Se a idade dobrar, não é verdade que a altura vai dobrar. Então a gente precisa reconhecer se as grandezas são ou não proporcionais, reconhecer que tipo de proporcionalidade se trata, se é direta ou inversa, e resolver esses problemas. Então vamos começar aqui, né, com um problema mais simples de proporcionalidade direta. No caso aqui envolve porcentagem, sempre que envolver porcentagem, gente, se trata de proporcionalidade direta. Quer dizer, se eu aumentar o percentual, eu vou aumentar a quantidade, né? Na mesma proporção. Então eu tenho um exemplo de proporcionalidade direta. Então, ó, vamos ler esse primeiro exemplo. Durante o ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, o mundo viu-se dependente da criação de uma vacina para imunizar a população. No Brasil não foi diferente, e a corrida por uma vacina eficaz só terminou no ano de 2021. A primeira delas foi a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, que anunciou que a vacina possui 78% de eficácia em casos leves. Isso significa que, se 100 pessoas forem vacinadas, 78 não terão nenhum sintoma, não terão sintoma algum, né, e 22 terão sintomas leves. A partir desse anúncio, iniciou-se a campanha de imunização. Supondo-se que a cidade de Abadia de Goiás, próxima à capital de Goiânia, a capital Goiânia, tenha conseguido vacinar toda a sua população, que é de 8.950 habitantes. E considerando-se que toda ela tenha contato com o vírus e que essa população seja mantida, essa proporção seja mantida, a quantidade de pessoas que terão sintomas leves nessa população será D. Então eu quero saber assim, quantas pessoas, né? Eu sei que quantas pessoas, qual percentual de pessoas que têm sintomas leves usando a Coronavac? É 22%, né? E o que é a pergunta que nos faz então? Qual que o enunciado pergunta pra gente? 22% desse total de habitantes é quanto? Então, esse é o problema, né?
como que a gente vai resolver, então? Vamos lembrar aqui como a gente vai... Lógico que nesse caso de percentual, gente, talvez não precisaria nem usar a regra de 3, né? A gente consegue muitas vezes fazer por cálculo mental ou só multiplicando. Mas eu vou fazer por regra de 3 para a gente lembrar, né, como resolve cada tipo de regra de 3. Então, a gente tem aqui, ó, o número de habitantes e o percentual, né, o número de pessoas e o percentual. Como eu disse, se tratam de duas grandezas que são diretamente proporcionais, né? Se eu aumentar o percentual, eu aumento o número de pessoas, o número relativo a esse percentual. Então, assim, qual que é o total de habitantes na cidade? 8.950. E aí eu coloco o correspondente, ó. Esse total em percentual corresponde a 100%, né? Então, como aqui é o total de habitantes, equivale a 100%. Eu quero saber quanto equivale a 22%, né? Qual é o valor de X aqui em número de habitantes que equivale a 22%, que seria as pessoas que desenvolveriam sintomas leves da doença. E aí, né, como eu disse, a gente tem grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, 22% disso vai dar menor, né, vai diminuir na mesma proporção. E apesar desse ser um problema bem fácil e óbvio, né, para resolver, a gente pode pensar da seguinte forma, já adiantando quando a gente for ver regras de 3 um pouquinho mais difíceis, né, as compostas com mais de 2 variáveis. A gente vai fazer o seguinte, com esses dados aqui, com esses valores nessa tabelinha aqui, nós vamos montar uma proporção, duas proporções, né? Aliás, duas razões e uma proporção. O que quer dizer isso? Quando eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais, as razões vão ter o mesmo sentido. Então, por exemplo, eu coloco duas flechinhas no mesmo sentido, né, só para indicar que são diretamente proporcionais. Quando forem inversamente, eu vou colocar em sentidos opostos. E esse sentido da flechinha que eu coloquei aqui, e poderia ser as duas para cima, tá, gente? Mas esse sentido da flechinha que eu coloquei aqui é para indicar a ordem que eu vou escrever minha proporção, né? Então, eu posso escrever assim, ó, a minha primeira razão. 8.950 está para X, assim como 100 está para 22, certo? Então, esse sobre esse sobre esse. Então, cada lado dessa igualdade eu tenho uma razão. E essa igualdade entre duas razões forma o que a gente chama de proporção. Então, a gente vai fazer o quê? Agora eu vou multiplicar em cruz aqui, né? Sempre que eu tenho uma proporção, é equivalente a dizer que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu multiplico em cruz, né, e eu tenho uma igualdade entre esses produtos. Eu vou pegar a calculadora, né, não precisa a gente ficar fazendo esses cálculos de cabeça, né? Então, ó, o que a gente tem primeiro? X vezes 100 eu posso escrever 100x, que é igual agora a 8.950 vezes 22. 8.950 vezes 22. 196.900. 196.900. E agora, para achar o x, né, a gente resolve uma equaçãozinha do primeiro grau, que foi o assunto que a gente viu na última videoaula, né? Como que eu vou resolver essa equação do primeiro grau? Eu vou dividir por 100 dos dois lados. Ou passar o 100 dividindo, né? É a mesma ideia. Dividindo por 100, ó, então, fazendo isso, dividindo por 100 dos dois lados, aqui 100 sobre 100 vai ficar 1x, ou só x. E aqui, ó, esse número dividido por 100, a gente pode fazer o quê? Eu posso simplificar esses dois zeros, né? Sempre que a gente divide por uma potência de 10 e o número termina em zero, eu posso fazer isso. Então, aqui vai dar quanto? 1969. Então, quantas pessoas, né, segundo essa proporção do estudo da Coronavac, quantas pessoas desenvolveriam sintomas leves? 1969. E os demais, né, o restante da população sequer desenvolveria sintomas, segundo esse estudo. Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo simples, né, de percentual que está sempre relacionado a grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver um outro exemplo agora. Ó, para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8 máquinas. Sabendo que eram produzidas diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de... Então, primeiro assim, vamos identificar quais grandezas eu tenho. Eu tenho a grandeza, número de smartphones, né? Vou escrever assim, tá? Número de smartphones e número de máquinas usadas na produção, né? E aí, o que a gente pode pensar? Vamos tentar identificar que tipo de grandezas que eu estou tratando nesse problema. Se eu tiver mais máquinas para produzir,
eu vou ter uma produção maior, né? Mais smartphones. Considerando que todas as máquinas têm a mesma capacidade de produção, né? E são operadas da mesma forma, a gente pode dizer que se trata de um par de grandezas diretamente proporcionais também. Então, que dados que a gente tem? Vamos colocar aqui os valores que a gente tem, né? Eram produzidos diariamente 750 smartphones. Esse 750 de produção diária era feito com quantas máquinas? Era feita com 5, apesar de não estar escrito aqui, porque ele está dizendo o seguinte, que ele investiu em mais 3 máquinas, a empresa investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8. Então, antes tinha 5, tá certo? O que o exercício está perguntando? Qual vai ser o aumento na produção diária? Então, eu quero saber o seguinte, ó, essas 3 máquinas que eu estou adicionando, vai significar quanto de aumento na produção, né? Ou eu poderia colocar as 8 máquinas e colocar X e depois subtrair o valor que eu encontrei dos 750. Vai dar na mesma, né? Então, como eu disse, aqui se tratam de grandezas diretamente proporcionais, né? Porque aqui eu estou considerando menos máquinas, eu vou achar um número menor de smartphones, mas eu vou só ver o aumento aqui, né, no caso, tá? E aí eu vou montar as minhas proporções, as minhas razões, perdão, e a minha proporção. Como vai ficar então a proporção, ó? 750 está para X, assim como 5 está para 3. Então, esse sobre esse sobre esse. E aí, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Resolvendo isso, ó, vai ficar 5 vezes X. 5x, 750 vezes 3 dá 2.100, 2.250. Vamos conferir? 2.250, isso mesmo. E aí agora eu divido, né, por 5 dos dois lados. Daí vai ficar 5x por x, por 5, perdão, só x, né? E esse número por 5, ó, vai dar 450. Quer dizer, 450 é o aumento, né, aqui, ó, o aumento que aconteceu na produção diária. Se perguntasse o total, né, da produção diária com as 8 máquinas, eu poderia ter colocado só o 8 aqui calculado, ou agora somar, ó. 750 mais 450, certo? Aí iria me dar o total da nova produção, né, com as 8 máquinas, beleza? Vamos ver mais um exemplo. Ó. A chuva, quando em excesso, traz vários problemas para a população. Em uma determinada cidade brasileira, houve a danificação da estrutura de uma ponte. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários para terminar a obra em 2 meses. Sabendo que era ano político e visando a reeleição, o prefeito decidiu que terminaria a obra em 15 dias. A quantidade de funcionários necessária para realizar a obra nesse período é de... Então, quais grandezas a gente tem aqui? A gente tem a grandeza número de funcionários, né? E dias de obra, certo? E aí vamos pensar, né? Vamos refletir sobre o tipo de grandezas que eu tenho nesse problema. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, concordam que o número de dias necessário para terminar a mesma obra vai diminuir? Né? Se eu tiver mais gente trabalhando, eu vou precisar de menos dias. Então, tá vendo que uma aumenta e a outra diminui? Então, eu estou lidando aqui com grandezas que são inversamente proporcionais. Considerando, lógico, que todos os trabalhadores têm a mesma capacidade de trabalho, né? A mesma força de trabalho, certo? E vão trabalhar da mesma forma, né? O que a gente tem? Quais são os dados que a gente tem? Eu sei que 12 funcionários, 12 trabalhadores concluem a obra em 2 meses, mas eu vou colocar aqui 60 dias, né? Porque depois ele me deu esse dado em dias, tá? Aí eu quero saber, para concluir a obra em 15 dias, quantos funcionários serão necessários, né? Quantos trabalhadores serão necessários? Então aqui está a minha incógnita, né? Meu X. E aí, como eu disse, eu tenho um par de grandezas inversamente proporcionais. Como eu falei lá no primeiro exemplo, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou colocar as minhas flechinhas aqui no sentido inverso, né? Então, podia trocar, não tem problema, tá? Essa para cima e essa para baixo, tanto faz. Desde que estejam em sentido inverso. E aí eu vou montar as minhas razões e a proporção. Então, ó, primeira razão aqui, seguindo o sentido da flechinha, ó. 12 está para X, certo? Assim como, agora seguindo o sentido da flechinha, ó, 15 está para 60, certo? Então, assim, se eu estou diminuindo o prazo aqui, ó, eu vou ter que achar um X maior do que 12, né? Eu vou ter que ter mais funcionários. E aí, resolvendo agora essa proporção, a gente multiplica em cruz do mesmo jeito, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí, isso aqui vai ficar como? Então, ó, X vezes 15.
15x. 12 vezes 60, acho que dá 720, vamos confirmar. 12 vezes 60, isso mesmo, 720. E aí agora eu divido por 15, né? Vai ficar 15x por 15, dá x. 720 por 15. 720 dividido por 15 dá 48. Então, o x, né, a quantidade de funcionários necessários para concluir a obra em menos tempo, em 15 dias, vai ser 48. Tá aqui. A gente poderia ter pensado o seguinte também, gente, ó. Como eu estou diminuindo meu prazo aqui, ó, diminuindo o meu prazo de conclusão da obra em 4 partes, né, a 1/4, porque 15 é 1/4 de 60, não é? O número de funcionários vai ser quadruplicado, vai ser 12 vezes 4, que dá 48. Né? Também daria para fazer assim. E de uma forma geral, muitos problemas, como eu disse, principalmente se der valores inteiros, assim, né, a gente consegue fazer por cálculo mental, né, sem precisar montar a regra de 3. Mas eu quero aqui sistematizar para vocês entenderem, né, como que a gente faz o uso das regras de 3, né, e em problemas mais difíceis, como que a gente pode, né, utilizar desse artifício aqui. Vamos ver agora um problema em que aparecem mais de 2 grandezas. E aí, nesse caso, a gente tem, né, a gente vai resolver com o que a gente chama de regra de 3 composta. Que aqui aparece 3 grandezas, né, diferentes. Quais grandezas são essas? Então, vamos ler o problema. A quantidade de ração utilizada para alimentar 10 cachorros, ó, então o número de cachorros é uma grandeza, né, em um canil, durante 15 dias, ó, o tempo, a quantidade de dias é outra grandeza, é de 60 quilos, ó, e a quantidade de ração, né, é outra grandeza, certo? Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, quantos dias 80% dessa ração duraria aproximadamente? Então, vamos escrever o que a gente sabe, né, o que a gente tem. As grandezas, número de cachorros, certo? Quantos dias dura, né, essa ração e a quantidade de ração, quantos quilos de ração. Tá certo? Gente, aqui nós estamos considerando que todos os cachorros têm o mesmo porte, né, e comam a mesma quantidade, tá? Para poder, né, resolver como grandezas proporcionais aqui, né, diretamente ou inversamente proporcionais. O que a gente tem a princípio? Eu tenho esses dados aqui, ó. 10 cachorros em 15 dias consomem 60 quilos de ração. Aí tá perguntando o seguinte, caso cheguem mais 8 cachorros, então eu vou passar para 18 cachorros. Quantos dias, então aqui ó, tá a minha incógnita, né, quantos dias, 80% dessa ração duraria aproximadamente. 80% de 60, né, como que a gente calcularia isso? Eu poderia montar uma outra regra de 3 ou simplesmente, né, multiplicar, 80% de 60. Isso vai dar 48 quilos. Podem conferir essa continha, ó, vai dar 48 quilos, tá? Agora, como que a gente vai resolver, né, esse problema com a regra de 3 composta? Porque eu tenho 3 grandezas, né? Sempre que eu tiver mais de 2, 3, 4, 5, 6, qualquer quantidade maior de grandezas, eu tenho regra de 3 composta. Para começar, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a minha coluna que está na incógnita x, no caso a coluna aqui que tem os dias, e vou colocar uma flechinha, em qualquer sentido. Eu vou escolher para baixo. E aí eu vou comparar as outras grandezas, analisar as outras grandezas em relação a essa, para saber que tipo de grandezas que se trata, se é diretamente ou inversamente proporcionais. Mas sempre em relação a essa que tem a incógnita, né? E aí quando eu comparar 2 a 2, eu considero as demais como se fossem constantes. Como assim? Por exemplo, eu vou analisar primeiro dias, a quantidade de dias e o número de cachorros. Aí eu penso que a quantidade de ração seria constante. Eu esqueço, né, essa terceira coluna. Aí eu penso o seguinte, ó, se eu tiver mais cachorros, a mesma quantidade de ração vai durar mais ou menos dias. Menos, né? Quanto mais cachorro eu tiver, vai durar menos dia. Então essas duas grandezas aqui, ó, a relação entre essas duas grandezas é inversamente proporcionais, né? Mais cachorros faz a ração durar menos dia. Se é inversamente proporcionais essas duas, eu vou colocar a flechinha aqui no cachorro, no número de cachorros, ao contrário do que eu coloquei aqui no número de dias. Tá vendo que aqui eu coloquei para baixo? Então aqui eu vou colocar para cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou comparar, né, o número de dias e a quantidade de ração, esquecendo o número de cachorros, pensando que o número de cachorros seria constante, né? Então assim, para alimentar a mesma quantidade de cachorros por mais dias, eu precisaria de mais ou menos ração. Mais, né? Quanto mais ração, não vai durar mais dia?
Então, nesse caso, ó, as duas grandezas variam da mesma forma. Então, eu posso dizer que esse par aqui seria um par de grandezas diretamente proporcionais. Para que eu faço isso? Porque aí eu vou colocar a minha flechinha no mesmo sentido que eu coloquei a dessa que está a incógnita x, para baixo. E o que eu faço com essas informações agora, né? Com essas flechinhas aqui? O que a gente vai fazer? Nós vamos montar a nossa proporção, né? As razões vão ter o sentido da flechinha. Primeiro, sempre onde está a incógnita, onde está o x. Na ordem que no sentido que eu coloquei a flechinha, ó, 15 está para x. Aí eu coloco igual. E agora eu vou colocar as outras duas razões. De que forma? Um produto, como um produto. Se tivesse mais grandeza aqui, eu ia colocar todas as razões multiplicando. Então, por exemplo, essa primeira aqui, ó, qual o sentido que eu vou colocar? 18 para 10. De baixo para cima, né, conforme eu fiz a flechinha aqui, 18 para 10. E aí, vezes a outra. A outra em qual sentido? 60 para 48, né, de cima para baixo. Se tivesse mais, eu ia colocar vezes e continuar multiplicando. E aí, agora é só resolver essa expressão. Para resolver essa expressão, primeiro a gente vai multiplicar aqui, né? E a partir do momento que eu tiver só uma igualdade, né, uma fração, uma razão de cada lado, eu faço aquela regrinha de novo de multiplicar em cruz, né, de fazer o produto dos extremos e dos meios. Bom, gente, então aqui primeiro, ó, esse 60 e esse 10, por exemplo, eu posso simplificar aqui por 10, não posso? Né? E esse 6 e esse 48, eu posso simplificar por 6. 48 por 6 dá 8, ó, sobra 8. Então, no final das contas, sobra 18 sobre 8. Ou ainda eu posso simplificar mais, ó. Eu poderia simplificar por 2. Por 2 sobra 9 e 4. Então, ó, olha como que fica a minha razão, né, a minha proporção de forma mais simples, de forma reduzida. Vai ficar 15 para x, né, assim como 9 para 4. E aí agora, como eu tenho só uma igualdade com duas frações, né, duas razões, eu vou multiplicar em cruz. O produto dos extremos igual ao produto dos meios. E aí aqui vai ficar x vezes 9, 9x. 15 vezes 4, dá 60. E aí divide por 9, né? 60 dividido por 9 não vai dar inteiro. Vamos ver quanto que dá? 60 por 9 dá 6, tá vendo? É uma dízima periódica, né? 6,67 aproximadamente. Então ele perguntou, quantos dias duraria, né, 80% dessa ração aproximadamente? Deu 6,67, eu diria que aproximadamente 7 dias, né? Mas a alternativa aqui não tem 7, então a gente vai colocar 6 dias, tá certo? Então, deu 6,7 aproximadamente, né? Ok? Então aqui eu tenho, né, um primeiro exemplo de grandezas de regra de 3 composta, né, com mais de duas grandezas. Vamos ver mais um exemplo. Para a produção de determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividade idênticas, então, ó, o número de máquinas é uma grandeza, né? Produzem 260 peças, ó, outra grandeza. Em 5 dias, outra grandeza. Operando 4 horas por dia, outra grandeza. Tá vendo? Agora eu tenho 4 grandezas, né? Então, de novo, uma regra de 3 composta. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operarem durante 10 horas por dia? Então, vamos escrever as grandezas que eu tenho, ó. Primeiro, número de máquinas, né? Número de máquinas. Segundo, número de peças, quantas peças elas conseguem produzir. Terceiro, quantos dias elas vão operar. E quarto, quantas horas por dia elas vão, né, estar em funcionamento. As informações que a gente tem, a primeira parte completa, né, eu tenho aqui 5 máquinas, produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Aí tá dizendo que 2 máquinas deram defeitos, então ao invés de 5 máquinas, eu vou passar a ter 3 máquinas trabalhando, né, se 2 deram defeito. Aí ele quer saber qual será a quantidade de peças, então aqui vai estar o meu X, ó. Eu quero saber isso, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias. Então agora eu vou aumentar o meu tempo, né? E sabendo que essas máquinas restantes vão aumentar o tempo de trabalho diário. Ao invés de 4 horas por dia, elas vão passar a trabalhar 10 horas por dia. Bom, então agora vamos, né, fazer a análise dos tipos de grandeza que eu tenho. Então, como eu disse no exemplo acima, onde eu tenho a incógnita x, eu escolho um sentido da flechinha e vou comparar essa grandeza, número de peças, com as demais, né? Considerando quando eu comparar 2 a 2, eu considero as outras 2 como constantes. Então, por exemplo,
comparando o número de máquinas e peças. Esquece essas duas, né? A quantidade de dias e horas por dia. O que a gente tem? Qual a relação entre essas duas grandezas aqui? Quanto mais máquinas eu estiver trabalhando, não vai produzir mais peças? Então, a relação entre essas duas é de grandezas diretamente proporcionais, né? Se aumentar uma, a outra aumenta na mesma proporção. Então, se eu puser mais máquina para trabalhar, vai produzir mais peças. Então, o sentido da flechinha que eu vou colocar aqui vai ser o mesmo que eu coloquei aqui, tá? Então, agora comparando essas duas, considero o número de máquinas e horas por dia como se fossem constantes, aí a gente tem o quê? Se eu precisar produzir mais peças, pensando que eu tenho o mesmo tanto de máquina trabalhando, se eu precisar produzir mais peças, eu vou precisar de mais dias, né, para produzir. Então, também são diretamente proporcionais. Então, o sentido dessa vai ser o mesmo sentido dessa, né? Então, se eu tiver mais dias, eu produzo mais peças. Agora, a relação entre essa e essa, né? Sempre é que está o X com as demais. Peças e horas por dia. Se eu precisar produzir mais peças, pensando que eu tenho o mesmo tanto de máquina, o mesmo tanto de dias, se eu precisar produzir mais peças, eu vou precisar colocar elas para trabalhar mais horas por dia. Então, elas também, né, mudam na mesma razão, na mesma proporção. Então, eu tenho mais um caso de grandezas diretamente proporcionais, mais um par de grandezas diretamente proporcionais. Então, a flechinha aqui também vai ficar para baixo, tá certo? Gente, observem, né, que a flechinha poderia mudar se o meu X não tivesse aqui, tá? Se estivesse em outro lugar, né, poderia aparecer um par de grandezas inversamente. Se eu estivesse comparando, por exemplo, o número de máquinas e dias, né, poderia aparecer um par de grandezas inversamente proporcionais. Nesse contexto que apareceu aqui, como a gente vai escrever? Então, primeiro, onde está, né, a minha incógnita? Então, 260 está para X, assim como. Agora eu vou escrever os produtos, seguido o sentido da flechinha, né? 5 está para 3, que multiplica, ó. 5 está para 10, que multiplica. 4 está para 10, certo? E aí agora, né, vamos simplificar o que der, para poder trabalhar com os números um pouco menores aqui, né? Ó, eu posso simplificar, por exemplo, esse 5 e esse 10. Por 5 vai dar 1, por 5 vai dar 2, tá certo? Eu posso simplificar, por exemplo, esse 4 com esse 2. Por 2 vai dar 2, né? Por 2 vai dar 1 aqui. Eu posso simplificar mais ainda esse 5 com esse 10. Por 5 vai sobrar 1, aqui vai sobrar 2. E aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2, né? Por 2 vai sobrar 1 e 1. E aí ficou, acho que o mais simples possível, né? Agora, ó, então, o que a gente obteve? Ó, 260 está para X, assim como. Aqui sobrou 1 vezes 1 vezes 1. Então, ficou menorzinha a expressão, né? E aqui sobrou 3 vezes 1 vezes 1, que é 3. E aí, multiplicando em cruz, 1 vezes X é X, né? Ou só 1x ou só X. E 260 vezes 3, vamos conferir aqui. 260 vezes 3, 780. Então, quer dizer, apesar de eu ter 3 máquinas a menos, né, eu estou aumentando o tanto de dias e estou aumentando o tanto de horas por dia. Então, a produção aumentou também, ó, de 260 foi para 780, né, em 10 dias. Então, a quantidade de peças que vão ser produzidas vai ser 780, certo? E para finalizarmos, eu vou colocar